Fala galera, professor Anderson Magalhães aqui no meu canal do YouTube que está cheio de conteúdo de redação e também língua portuguesa. Pessoal, eu que gosto muito de utilizar nas redações do Enem modelos prontos de parágrafos de introdução, desenvolvimento e também de conclusão, porque isso faz com que o aluno ganhe tempo para responder às questões objetivas. Galera, olha só, hoje eu trouxe aqui para você um modelo de introdução, a introdução de Platão, um modelo muito interessante de introdução. Pessoal, recapitulando aí, o que deve aparecer na sua introdução, galera? Você, na tua introdução, eu gosto muito de fazer com 3 frases, ou seja, dividindo a minha introdução em 3 partes. Na primeira frase é a estratégia de abertura, é onde eu vou trazer um repertório sociocultural para ganhar pontos já na competência 2. Mostrar que em relação àquele tema eu conheço outras áreas do saber. Ou seja, na primeira frase, já na introdução, já de cara, trago um repertório sociocultural. Na primeira frase, é o modelo que eu uso. Na segunda frase, eu trago a problematização. Eu digo que aquele tema é um problema na nossa sociedade. E na terceira frase é a minha tese analítica. Professor, o que é a tese analítica? É aquela frase que vai já trazer os argumentos daquele problema, ou seja, as causas, né? Eu trabalho com dupla causa. Então, as 2 causas para aquele problema. Então, assim, ó, primeira frase, repertório sociocultural. Segunda frase, problematização. Terceira frase, tese analítica com os argumentos. Pessoal, sempre na introdução você precisa trazer as palavras-chave do tema. Quando alguém for ler a sua redação, no caso ali o examinador, ele tem que na introdução identificar de qual é o assunto que está sendo tratado. Beleza? Então, tranquilo? Isso tem que ter, qualquer redação. Ah, professor, mas o corretor do Enem, ele já sabe qual é o tema. Mas na estrutura de texto dissertativo argumentativo, que é a redação do Enem, você tem que trazer o tema, pelo menos as palavras-chave do tema, já na introdução. Beleza? E também trazer aí os argumentos. Porque quando você traz os argumentos na sua introdução, você está demonstrando o projeto de texto. Então, bora aqui ver isso funcionando na nossa introdução de Platão? Olha só para você aí como é que é fácil de fazer a introdução modelo Enem. Olha só. Em A República... Pô, tô na frente aqui, né? Olha só. Em A República, o filósofo grego Platão idealiza uma cidade livre de desordens e problemas, em que o povo trabalha em conjunto para superar todos os impasses. Ponto. Essa é a primeira frase. Então, na primeira frase, você vê que eu já tenho aí um repertório sociocultural. Eu já trago A República, que é uma obra de Platão, na primeira frase da introdução. Agora, na segunda frase da introdução, eu vou problematizar. Eu vou dizer que aquele tema ali que foi trazido é um problema na sociedade. Ah, professor, como que você sabe que no Enem vai ser um problema que vai ser trazido? Ora, no Enem é pedido para você uma proposta de intervenção, uma possível solução para aquele tema. Se é uma possível solução, é porque ele trouxe um problema. Beleza? Então fica ligado que redação Enem, ele vai tratar de um problema do nosso tecido social. Então a gente garante que vai ser um problema, portanto na introdução a gente afirma que é um problema e apresenta aí as causas desse problema, que são os argumentos. Olha só, a segunda frase agora, ó, viu? Na primeira frase foi da República. Eu trouxe o repertório sociocultural para ganhar ponto na competência 2. Agora na segunda frase, fora da produção literária, nota-se o oposto das ideias platônicas, uma vez que o tema, olha aqui o tema aparecendo, ó, você vai colocar as palavras-chave do tema, uma vez que o tema apresenta obstáculos, o quê? De grandes proporções.
Essa foi a segunda frase da minha introdução, modelo Enem. Então veja lá, ó, na primeira frase eu trouxe a República. Na segunda frase eu disse que o tema é um problema. Eu tenho que fazer isso na introdução. Eu tenho que fazer, eu tenho que dizer que aquele tema é um problema. Tá? E as palavras-chave do tema têm que aparecer na introdução. Elas têm que aparecer. Quando alguém olha o seu texto, sabe do que você está falando. Quando alguém olha a sua introdução, bate o olho na introdução, já sabe do que você está falando. Mesmo que seja o corretor. Mesmo que seja o corretor que já sabe ali qual é o tema. Não tem problema. Estrutura dissertativa argumentativa. Na introdução, o leitor olha para a sua introdução e já sabe do que você está falando. Olha a terceira frase agora. Na terceira frase, eu vou trazer os argumentos. A terceira frase é o que eu chamo de tese analítica. Então, são as causas do problema. Olha aqui, ó. Com efeito, eu gosto muito de usar essa expressão, com efeito. Com efeito, faz-se vital analisar as principais causas da problemática que persiste. Essa problemática persiste, influenciada pelo, olha aqui, ó, argumento 1 e pelo argumento 2. Tá aí. Então tá aqui a introdução de Platão para você. 3 frases. Na primeira frase, eu trago um repertório sociocultural. Na segunda frase, eu apresento aqui, ó, as palavras-chave do tema, tá vendo? E na terceira frase, que é a minha tese analítica, eu trago quais são as causas desse problema. Eu gosto muito de trabalhar com o modelo de dupla causa. Ó, causa 1, causa 2. O argumento é a causa do problema que está lá no tema. Os argumentos são as causas. Professor, por que isso? Isso demonstra projeto de texto. Veja bem, no desenvolvimento 1, eu não vou ficar falando de desenvolvimento agora, tá? Mas só para explicar por que eu uso argumento 1 e argumento 2. No desenvolvimento 1, primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou tratar do argumento 1. No desenvolvimento 2, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou tratar do argumento 2. E depois eu faço a conclusão apresentando a minha proposta de intervenção, ou seja, possíveis soluções para esse problema. Olha só, no Enem 2020, o tema era relacionado ao estigma associado às pessoas com doenças mentais. Então, como é que ficaria essa introdução aqui para a redação do Enem 2020, com esse tema? O estigma associado a pessoas com doenças mentais? Olha só como é que ficaria. Você ia começar assim, ó. Em A República, o filósofo grego Platão idealiza uma cidade livre de desordens e problemas em que o povo trabalha em conjunto para superar o quê? Todos os impasses. Primeira frase, apresentando um repertório, você vê que esse repertório está fora do tema. É algo que você traz que não tem a ver ali, ele está fora do tema, é um conhecimento de mundo que você tem, mas já está no modelo pronto, então é mais fácil de apresentar isso. Fora da produção literária, nota-se o oposto das ideias platônicas, uma vez que o tema, ou seja, que o estigma associado às pessoas com doenças mentais, ou você pode botar o preconceito associado às pessoas que possuem doenças mentais, você pode parafrasear ali o tema, né? Ou seja, escrever com outras palavras aquela ideia. Uma vez que o tema, ou seja, o estigma associado às pessoas com doenças mentais, apresenta obstáculos de grandes proporções. Com efeito, olha só, com efeito, faz-se vital analisar as principais causas da problemática, que persiste, influenciada pelo... Aí eu gosto de trabalhar com dupla causa. Você pode fazer uma lista de causas para esse problema e escolher duas delas. Por exemplo, então, nesse caso do estigma associado às pessoas com doenças mentais, você pode colocar, então, persiste influenciada pela omissão do Estado. O Estado é um vilão da sociedade. Se o Estado é um vilão da sociedade, ele vai ser causa
o Estado, a omissão do Estado vai ser a causa da grande maioria dos problemas. Então fica ligado que a omissão do Estado é um argumento coringa, que você pode usar para qualquer tema do Enem, você pode usar a omissão do Estado, né? Porque o Estado, a omissão dele, produz sempre os problemas da nossa sociedade, né? Então é uma causa que está em praticamente qualquer tema, né? Então, olha só, pela omissão do Estado você pode dizer aqui também que existe uma falta de um amplo debate social acerca das doenças mentais, por exemplo. Então, as pessoas não possuem conhecimento sobre depressão, ansiedade, que são as doenças aí que podem afetar o lado psicológico. Então, essa falta de um amplo debate social em que se discutam aí questões técnicas sobre esse assunto pode levar a estigmas, preconceitos, por falta de conhecimento. A ignorância leva ao preconceito, a ignorância leva aos estigmas, a ignorância leva as pessoas a serem preconceituosas. Então ficaria assim, né? Então aqui, no lugar do tema, você colocaria estigma associado às pessoas com doenças mentais, né? Aqui no argumento 1 você poderia usar, uma sugestão, omissão do Estado, que o Estado é o vilão social. Ele sempre é culpado por quase todos os problemas, da nossa sociedade, ou todos os problemas. E pela falta de um amplo debate social acerca do assunto. Beleza, galera? Então eu vou baixar aqui, para você poder tirar um print da tela aí, marca essa introdução no seu caderninho aí de introduções de redação Modelo Enem. Valeu, galera! Inscreva-se no canal do YouTube também do professor Anderson Magalhães. Tem essa introdução, tem outras e muito mais também, galera. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!